Todos nós somos escravos de algo do que você é escravo. E em que consiste a verdadeira liberdade? Hoje vamos explorar essa questão com a ajuda de um dos melhores animes que vi em muito tempo e você vai aprender como. A chave para escapar dessa escravidão universal está em decifrar o enigma de sua mensagem central, que ninguém tem inimigos. Bem-vindo de volta. Sou Henrique e esta é a filosofia de Vinland Saga. Há alguns meses vocês me recomendaram muito esse anime nos comentários e de verdade não posso estar mais agradecido por terem feito isso. Descobri uma série que para mim era completamente desconhecida e é uma joia. Poucos animes me emocionaram tanto e me fizeram pensar tão profundamente. Se ainda não assistiu, considere este um aviso de spoilers e minha recomendação para que reserve algumas horas e assista, pois não vai se arrepender. Vamos lá! Continua a saga de Henrique Otaku. Vinland Saga começa nos apresentando a figura de Thors, um guerreiro viking cuja habilidade na batalha o tornou lendário. Thors encarna o ideal do viking perfeito, um soldado destemido cuja espada despedaça seus inimigos como se fossem feitos de manteiga. Mas apesar de ter alcançado o auge do que seu povo considera como excelência humana, Thor se move pelo campo de batalha com o olhar frio de quem está vazio. Até que, em um momento de lucidez, decide desertar e fugir da guerra com sua esposa e sua filha recém-nascida, deixando para trás a vida de guerreiro, em busca de um lugar onde possa construir algo melhor. Thor formou quase nos confins do mundo uma pequena comunidade que vive em paz e harmonia. Seu passado ainda persiste em sua vida como um lembrete fantasma do que foi. Apesar dos esforços para inspirar outros a pensar e viver diferente, os jovens ainda, por ignorância, seguem fascinados pelo ideal viking. Fingem ser guerreiros que derrotam inimigos e até se animam com a ideia de lutar. Nem é preciso ir longe. Thor descobre um dia seu segundo filho, Thorfinn, que tem então cerca de 6 anos, tentando roubar-lhe uma adaga, e lhe diz algumas palavras cujo significado Thorfinn vai demorar quase uma década ou mais para entender. Quero uma espada, Thorfinn. Serve para matar pessoas. Que vida você deseja tirar? Quem você pensa em matar? Ao inimigo. E quem são seus inimigos? Bem, Halfdan e esse pessoal. Me escute, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem inimigos, lembre-se disso. Nenhuma pessoa merece ser machucada. Ninguém tem inimigos. Essa é a lição que Thor tirou de sua experiência com a crueldade da guerra na linha do melhor estoicismo antigo. Compare, por exemplo, com este trecho de Marco Aurélio. Na academia, se alguém nos arranha ou dá uma cabeçada durante o exercício, não demonstramos indignação nem ficamos bravos. O que fazemos é ficar em alerta para evitar com habilidade novos golpes de quem é nosso adversário, mas não nosso inimigo. Assim acontece em muitas outras facetas da vida. Vamos deixar de lado muitas desconfianças, como na academia, porque é possível, como eu dizia, evitar os golpes sem nos indignarmos nem ficarmos com raiva. É possível se defender, evitar os golpes sem odiar quem me ataca. É possível vê-lo simplesmente como um oponente a ser detido, e não como um inimigo a ser perseguido, ferido e destruído. Thor passa sua juventude pensando que ser corajoso consiste em avançar contra o inimigo sem medo, mas acaba percebendo que a verdadeira coragem está em ir contra isso. Separar-se desse sistema absurdo em que completos desconhecidos se matam irracionalmente uns aos outros, apenas porque 2 reis desconhecidos têm algo contra o outro. A verdade é que, no fundamental, todos somos iguais, por isso ninguém tem inimigos e ninguém merece ser machucado. Todas as manhãs repita para si: hoje certamente encontrarei um indiscreto, ingrato, insolente, mentiroso, invejoso ou antissocial. Eles são assim porque não sabem o que é certo e o que é errado. Por outro lado, eu, que compreendi a natureza do bem, que é bela, e a do mal, que é vergonhosa. E que sei que a natureza de uma pessoa que erra é idêntica à minha.
Não posso sofrer nenhum dano dessa pessoa, pois ninguém pode me tirar a minha honestidade. Por isso não posso me irritar com meu semelhante nem odiá-lo. E é que nascemos para colaborar uns com os outros, assim como fazem nossos pés, as mãos, as pálpebras ou os dentes. Ninguém merece ser prejudicado. Mas Thorfinn ainda é jovem demais para entender isso e, além disso, as coisas estão prestes a mudar. Os vikings descobrem que o lendário Thors vive e o convocam para outra guerra, ameaçando destruir sua aldeia. Sem outra escolha, Thors obedece e embarca com alguns poucos, sem perceber que seu filho Thorfinn se esconde no barco. No caminho, eles são atacados por piratas. De repente, os jovens ansiosos por guerra e por provar masculinidade começam a tremer de medo. Diante da morte, Thors enfrenta sozinho os piratas com as próprias mãos para evitar matar, desafiando o líder Askeladd para um duelo. Thors vence facilmente, mas ao ameaçarem seu filho, ele se entrega e faz Askeladd prometer poupar os demais. Thors é crivado de flechas na frente de Thorfinn, mas morre sem sequer cair no chão. Askeladd e os piratas descobrem que Thorfinn se escondeu no navio e lhes jura ódio eterno. Como você ousou? Bastardo, como você ousou matar o pai? Eu vou te matar também, vou te matar custe o que custar, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou te matar. Dominado pela vingança, Thorfinn tenta matar Askeladd enquanto ele dorme, mas não consegue. Matar um inimigo pelas costas seria algo vergonhoso, ele pensa, e envergonharia seu pai. Então ele faz um acordo com Askeladd. Ele entrará a seu serviço, ajudando os piratas em suas diversas missões, com a promessa de poder enfrentá-lo em duelos, até se tornar forte o suficiente para matá-lo. Buscando sua vingança, Thorfinn passa anos a serviço de Askeladd, tornando-se cada vez mais forte e mais habilidoso na arte de matar, mas ao mesmo tempo afundando no poço do ódio, rancor e vingança, sujando as mãos com o sangue de incontáveis pais sem nome, apenas para poder vingar a morte do seu próprio. E é aqui que entra a primeira lição da série. Todos somos escravos de algo, é Askeladd quem nos passa essa mensagem. Ao assistir ao triste espetáculo de um homem punindo sua escrava... Observe, isso é uma verdadeira paradoxo. É hora de perceber que às vezes um escravo do dinheiro pega um chicote para fingir que tem um escravo comprado com dinheiro. Mas o que ele não sabe, na verdade, é que todos nós somos escravos de alguma coisa. Isso lembra os ensinamentos de outro estoico, Epicteto, que também foi escravo em Roma. Livre é aquele que vive como quer, a quem não se pode forçar, nem impor obstáculos, nem violentar, sem obstáculos em seus impulsos, nem falhas em seus desejos, nem tropeços em suas rejeições. Mas quem vive assim? Ninguém. Uns são escravos do dinheiro, outros da fama ou do amor. Aquele que se importa com a opinião dos outros, até o mais poderoso, vive sujeito a múltiplos fatores externos e internos que acorrentam sua vontade. Isso lembra aquele famoso episódio em que Alexandre o Grande, o conquistador de toda a Grécia, foi visitar o filósofo. Diógenes, que vivia à margem de toda a sociedade em um barril, era admirado por Alexandre. Ele se aproxima e diz: Diógenes, peça-me o que quiser e eu vou te dar. E Diógenes, o único livre em toda a Grécia, responde: quero que se afaste, pois bloqueia o sol para mim. Os que estavam presentes ficaram escandalizados, mas Alexandre se virou e disse: não se escandalizem. Se eu pudesse escolher, será que eu não gostaria de ser Diógenes? Até Alexandre, o grande e o mais poderoso da Grécia, se sentia menos livre que Diógenes, o menos poderoso. O mesmo ocorre em Vinland Saga. Todos são escravos de algo até quem deveria ser mais livre. O rei, esse escravo da coroa que o leva a se tornar o pior dos homens, só para mantê-la. E quando nem os chamados reis, nem os amigos dos reis vivem como querem, quem será realmente livre? Como Hegel destacou no século XIX, o dono de escravos também é um escravo. O escravo depende da vontade do senhor, e por medo da morte, não faz ou diz o que quer. Porém, o senhor também depende do trabalho do escravo, e está preso a ele,
pois fora do trabalho do escravo nada consegue. Pois eu sou escravo apenas da minha incrível inteligência. Deixe um like se estiver gostando, isso me ajuda a levar Vinland Saga e sua filosofia para mais pessoas. Comente também qual outro anime devo assistir e analisar, porque a verdade é que agora eu confio muito no que vocês me dizem. E se você curte filosofia, dá uma olhada no meu livro Tem Filosofia na Sua Geladeira, porque ele foi escrito para você. Tem um link na descrição. Vamos continuar. Thorfinn é um escravo, mesmo sem perceber. Na verdade, no momento em que Askeladd diz "todos somos escravos de algo", a câmera foca em Thorfinn, que sofre ao relento. Do lado de fora, isolado, uma escrava se aproxima para trazer o jantar e eles conversam brevemente. Você também é escravo? Digo isso porque está jantando aqui fora. Eu sou um guerreiro. Ao contrário de você, posso escolher onde quero comer. Ah, é? Bem, não sei. Mas sinto que nossa condição não é tão diferente assim. Aí está o paradoxo. Thorfinn supostamente é livre, mais livre do que a escrava. Não há nada que o prenda a Askeladd nem aos piratas. Se quisesse, ele poderia ignorá-los e voltar para casa, onde seria bem recebido por sua mãe e irmã. Apesar de poder escolher onde comer, ele não consegue decidir de forma realmente livre. Abandonar Askeladd fez com que ele, paradoxalmente, se tornasse escravo do ódio e da vingança, vivendo apenas para matar o assassino de seu pai. Por isso, Askeladd consegue usá-lo como ferramenta em seus planos como escravo, colocando diante de seus olhos a cenoura de uma oportunidade, sempre mais uma chance de vingar a morte de seu pai em troca de algum tipo de serviço. Nada visível prende Thorfinn e, no entanto, ele é escravo de correntes invisíveis. Thorfinn não é dono de si mesmo, e o pior é que ele nem percebe que Askeladd é seu dono. Um tema clássico recorrente é a escravidão das paixões, presente em Sócrates, Platão, Aristóteles e nos principais estoicos. Nós, seres humanos, estamos à mercê de toda uma série de reações internas que muitas vezes nos arrastam para onde não queremos ir, longe da nossa felicidade. Assim, a verdadeira liberdade está no autodomínio pela virtude, elevando-me acima desse tumulto interior que me escraviza e avançando com passo firme em direção ao bem que a razão me mostra. Hoje me libertei de todas as complicações, escreve Marco Aurélio. Melhor dizendo, me livrei delas porque não eram algo externo, mas viviam dentro de mim na ideia que eu fazia das coisas. Mas Thorfinn não tem ninguém para lhe ensinar como fazer isso, e é deixado à própria sorte. Ele vai afundando cada vez mais e mais nessa escravidão interior, em que ele mesmo é o senhor que o oprime, até que o chão cede sob seus pés, quando outra pessoa completamente diferente, o príncipe Canuto, mata Askeladd, tirando dele a vingança que passou a vida inteira desejando. Thorfinn percebe, ao segurar seu inimigo moribundo, que o sentido de sua vida está escapando de suas mãos. E em seu último suspiro, Askeladd faz a pergunta socrática: diga-me, Como você pretende viver? A partir de agora, depois que eu morrer, como você pretende viver? Thorfinn. Aposto que você nem sequer pensou nisso. Se calhe a boca. Thorfinn não tinha outro plano além de matar Askeladd. Ele chegou a descer ao inferno para conseguir isso, e agora que conseguiu, outra pessoa diferente percebe que tudo foi em vão. Tanto tempo, mortes, traições e sangue, tudo em vão. Depois de uma série de acontecimentos, ele acaba como escravo na fazenda de um homem rico, Ketil, que promete devolver-lhe a liberdade em troca de alguns anos de serviço. Mas, despojado do sentido de sua vida, do único motivo que tinha para viver, Thorfinn sucumbe a esse niilismo de que Nietzsche fala após a morte de Deus. Quando tendo desvinculado a terra do sol, de repente não há mais cima, baixo ou direção. Tudo vaga no vazio absoluto e se torna indiferente. Ele se tornou uma casca vazia, um morto-vivo sem nenhum gosto pela vida e se deixando maltratar por aqueles que odeiam os escravos. Por quê? Deveríamos ter medo da morte. Ou vivemos porque não queremos morrer? É que
Ganhamos algo continuando vivos. Não é o meu caso. Porque nunca aconteceu nada de bom na minha vida. Aos poucos, no entanto, e graças à amizade com outros escravos como Einar e Arnheid, Thorfinn percebe que, se estiver disposto a aceitá-las, ainda há muitas coisas boas esperando por ele enquanto estiver vivo. E assim ele volta a gostar da vida. Em um ato de coragem, ele decide deixar para trás os erros do passado, perdoando-se por seus pecados e tornando-se um homem novo e renascido, digno de ser libertado da escravidão. A escravidão também sempre foi um tema muito recorrente na história da filosofia. Aristóteles, por exemplo, distinguia entre o escravo por convenção e o escravo por natureza. O primeiro, segundo ele, é aquele que nasce livre, mas acaba escravizado, por exemplo, ao perder uma guerra. Além disso, ele dizia que havia pessoas que nasciam para ser escravas. Sua natureza os impedia de serem livres, destinados a se submeter à vontade de um senhor. Há um episódio da segunda temporada em que um dos donos da fazenda nega explicitamente essa teoria aristotélica da escravidão natural. Ninguém nasce para ser escravo, apenas tiveram azar, o que pode ocorrer com qualquer pessoa a qualquer momento. Você não se sente mal por isso, serpente, nem um pouco. Dizem por aí que os escravos são escravos por serem pessoas inferiores, que está no destino deles, que é algo natural. Mas, para falar a verdade, eu não acredito nisso. O que acontece é que eles tiveram azar, por isso acabaram assim. Se você ou eu não tivéssemos tido sorte, também poderíamos ter acabado como escravos. Essa ideia é muito importante, porque se todos os escravos existem por convenção, então a escravidão existe apenas porque nós queremos que ela exista. Nesse caso, se todos concordássemos, poderíamos eliminá-la. E para nós essa ideia pode parecer muito óbvia, mas porque desfrutamos de toda uma longa história que nos precede. Há não tantos séculos, isso era tudo, menos óbvio. Na verdade, foi necessária muita filosofia e a expansão dessa ideia cristã de que todos nós fomos crentes criados iguais à imagem e semelhança de Deus, para eliminar a ideia de Aristóteles de que havia humanos inferiores e escravos por natureza. Mas, neste momento, Thorfinn já começa a sonhar com essa possibilidade de um novo mundo em que não exista mais guerra nem escravidão. Nesse momento, ele compreende o ensinamento do pai. Ninguém tem inimigos ou merece ser ferido. Se ele quer tornar esse lugar ideal realidade, que seja uma demonstração de que é melhor viver do que morrer. A violência não pode ser o primeiro recurso para resolver um conflito assim. Quando a guerra chega à fazenda dos Ketchum, Thorfinn tenta convencer o rei Canuto a recuar, apesar das chances de vitória. Mas os soldados vikings bloqueiam seu caminho e ameaçam espancá-lo até a morte. Thorfinn chega a um acordo com eles. Se ele for capaz de aguentar 100 socos do mais forte e selvagem de todos eles, eles vão deixá-lo passar e falar com o rei. Todos zombam dele na sua cara, mas depois de 100 socos, todas essas risadas se transformaram em um silêncio cheio de respeito. Para conseguir isso, Thorfinn não precisou atacar. Ele acabou de mostrar para eles que o ideal viking da violência é impotente diante de um ideal melhor, o do verdadeiro guerreiro. Por que você não revidou nenhum golpe? Eles perguntam. Que tipo de pergunta é essa? Não posso bater em alguém com quem pretendo negociar. Se acabamos de nos conhecer há tão pouco tempo, não sabemos nada uns sobre os outros. Não há motivos para o ódio, porque precisamos nos agredir. Valem tenacidade? Só Canuto e Ketil é que têm desavenças, e ambos os líderes poderiam resolvê-las jogando uma partida de Nefatal. Com certeza não é necessário fazer com que tantos homens derramem seu sangue. Já que nós acabamos de nos conhecer. E nenhum de vocês é inimigo meu.
já que eu não tenho inimigos. Eu também não tenho inimigos. Eu eliminei todos. Vinland Saga foi uma surpresa muito agradável e recomendo para vocês. Outro anime que me surpreendeu pela carga filosófica é Code Geass, que já mencionei neste vídeo. Veja o confronto entre Kant e Hume em anime e descubra qual filósofo desconhecido está por trás do final impressionante. Nos vemos lá, obrigado por estar aqui, nunca pare de pensar.